Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Momento Psicanálise. E hoje iremos falar sobre o Homem dos Ratos. Isso mesmo. Em outubro de 1907, Freud começa a análise do paciente que vem a ser chamado o Homem dos Ratos. Esse encontro se deu principalmente por motivos de neurose obsessiva. Esse nome se deu ao caso de uma neurose obsessiva clássico, atendido por Freud, no qual, embora se possa encontrar temas imaginários aos casos de neurose obsessiva, nota-se também uma particularidade bastante evidente. O fantasma ou argumento imaginário que levou o paciente a procurar a análise foi o impacto causado pela narração de um tipo de tortura provocado pela penetração de ratos no reto de um indivíduo. Esse fantasma não desencadeia a sua neurose, mas sustenta e sucinta a sua angústia, além de apontar para algo que pode ser encontrado em vários temas trazidos para este paciente. Ao histórico de vida do paciente, era um jovem de apenas 22 anos que estava em curso da sua formação em direito e precisava passar pelo exército. E um dia o tenente estava relatando um caso já ocorrido há bastante tempo, de que um soldado teve como castigo a penetração de ratos em suas nádegas. Vou explicar melhor. O tenente conta que soldados eram levados para um ambiente onde ficavam nus e colocavam-se uma vasilha com um rato dentro dessa vasilha abaixo de suas nádegas. Nisso, os outros soldados acheavam fogo abaixo da vasilha onde que estava o rato. Nisso, o rato teria que sair para algum lugar, certo? E ele ia comendo todo o reto do soldado. Essa era a forma de castigo que eles levavam. Nisso, esse soldado de 22 anos, paciente de Freud, ouvindo aquilo tudo, começou a entrar em pânico e a ter pensamentos disfuncionais. Ele tinha comprado uma mercadoria e ficou sabendo que essa mercadoria tinha sido chegado à área que eles ficavam lá, onde ele tinha colocado o endereço para ser chegado, e que um tenente tinha recebido e tinha dado uma gorjeta para o entregador. E ele ficou na cabeça pensando de que ele teria que pagar esse tenente, e se ele não pagasse, ele receberia o mesmo castigo que o outro soldado tinha recebido. Ele começou a pensar muito e foi atrás desse tenente para poder pagar o que devia, e a todo momento com medo de que, se ele não pagasse, o tenente ia castigar ele, o pai ou a dama que ele tinha um relacionamento. Mas a propósito, o pai dele já havia falecido, ou seja, não teria como o pai dele pagar esse castigo. Mesmo assim, ele tinha esse tipo de pensamentos de que, se ele não pagasse o tenente, o pai ou a dama dele seriam culpados e castigados com esse mesmo castigo dos ratos. Isso, pelo fato do pai dele ter morrido, ele começa a ter uma disfunção entre o real e o imaginário. E a todo momento procurando encontrar o tenente para assim lhe pagar.
Chegando ao tenente, ele descobre que não foi ele que tinha recebido a mercadoria, mas sim um outro tenente, um tenente B. Ele então tenta ir atrás desse tenente B, mas vê que ele foi para outra cidade. Então ele pega o trem e vai ao destino e encontro desse tenente B. Mas nesse caminho ele começa a ter pensamentos retrógrados, de pagar ou não, se ele tinha necessidade mesmo real de pagar ou não esse tenente. Então, no meio do caminho, ele quer voltar, ele volta pensando que é uma bobagem esses pensamentos que ele tá tendo e que ele, independente dele pagar ou não o tenente, ele não vai ter nenhum castigo e nem vai precisar pagar nenhum castigo, nem pai dele, nem a dama. Então ele volta, mas ao mesmo tempo, quando ele chega na parada da volta para casa, ele começa a pensar de novo que se ele não pagar, ele vai sofrer as consequências. Então ele volta e ele fica nessa ida e vinda desses pensamentos, mas acaba chegando em Veneza, que era a outra cidade que o tenente B estava. E chegando lá, ele começa a procurar o tenente e encontra um amigo. E esse amigo fica sabendo da situação, dos tipos de pensamentos que o paciente está tendo e resolve levar ele a Freud. Para Freud tentar ajudá-lo, porque o amigo percebe que esses pensamentos não são normais. Quando o paciente chega a Freud fica um pouco atônito com a situação nas primeiras sessões, né? Mas depois ele percebe que o sujeito tem pensamentos obsessivos e que desencadearam a partir do momento do discurso, da narração que o tenente aplicou com eles lá no exército. Então o caso é esse, e agora ficam com um vídeo que vai explicar mais precisamente o restante do caso clínico e como Freud se aplicou a este caso. Um jovem homem de formação acadêmica apresenta-se afirmando que sofre de ideias obsessivas desde a infância, mas há 4 anos com intensidade particular. O conteúdo principal de sua doença são temores de que aconteça algo a 2 pessoas que ama muito, o pai e uma dama da qual é admirador. Além do que, sente impulsos obsessivos, como cortar a garganta com uma navalha de barbear, e cria proibições relativas também às coisas insignificantes. Na luta contra essas ideias, perde anos de sua vida. Dos tratamentos que experimentou, o único que ajudou em algo foi uma hidroterapia numa instituição, mas isso talvez por ter conhecido uma mulher com quem teve relação sexual regular. Tem aversão a prostitutas e até hoje sua vida sexual foi pobre. A masturbação teve nela um papel pequeno. Aos 16 e 17 anos de idade, a potência é normal. O primeiro coito ocorreu aos 26 anos. Para que inicie o tratamento, Freud faz observar a única condição dele, dizer tudo o que lhe vier à mente, ainda que lhe seja desagradável, ainda que lhe pareça insignificante, impertinente e sem sentido, e deixando a sua escolha com que iniciará suas comunicações. Ele começa da seguinte forma: existe um amigo que tenho altíssima conta. Costumo procurá-lo. Quando me vejo atormentado por um impulso à delinquência, eu lhe pergunto se me despreza como delinquente. O amigo lhe dá ânimo, assegura-lhe que é um homem inatacável, que desde a infância provavelmente habitou-se a avaliar sua vida por este ponto de vista. Continua dizendo que um outro amigo também influenciaria da mesma forma.
Este amigo era um estudante que tinha 19 anos, enquanto ele, 14 ou 15 anos, e que dele gostou e elevou extraordinariamente sua autoestima, de forma que acreditou ser um gênio. Depois, este estudante veio a ser seu professor e mudou subitamente a conduta, tratando-o como um imbecil. Porém, ele notou que o amigo tinha interesse por uma de suas irmãs e estabelecer a relação com ele, apenas para ter acesso à sua casa. Este foi o primeiro grande golpe de sua vida. Ele prossegue abruptamente. Minha vida sexual começou bastante cedo. Lembro-me de uma cena de quando tinha 4 ou 5 anos de idade. Tínhamos uma governanta jovem e muito bela, a senhorita Peter. Uma noite ela lia deitada no sofá com roupas leves. Eu estava a seu lado e pedi que me deixasse entrar sob sua saia. Ela permitiu, desde que eu não falasse a ninguém sobre isso. Ela estava com pouca roupa e toquei nos seus genitais. Desde então, sinto uma curiosidade ardente e dolorosa de ver o corpo feminino. Ainda lembro com que tensão eu aguardava que, ao nos banharmos, o que ainda podia fazer com a senhorita e minhas irmãs, ela se despisse e entrasse na água. A partir dos 6 anos, lembro-me de mais coisas. Tínhamos então uma outra governanta, também jovem e bonita, que possuía abscessos nas nádegas e costumava espremê-los à noite. Eu esperava por este momento para saciar minha curiosidade. Recordo de uma cena em que eu devia ter 7 anos. Estávamos juntos uma noite. Eu, meu irmão, que é 1 ano e meio mais jovem, a senhorita, a cozinheira e uma outra garota. De repente ouvi na conversa das garotas a governanta Lina dizer: "Com o menor dá para fazer, mas Paul é muito sem jeito, não acerta." Não compreendi bem o que queriam dizer, mas senti o menosprezo e me pus a chorar. Lina me consolou e disse que uma garota que fizera algo assim com um menino do qual cuidava havia passado vários meses na prisão. Não creio que ela tenha feito algo errado comigo. Eu a descobria e abolinava, o que ela consentia sem dizer nada. Já com 6 anos eu sofria de ereções e lembro que certa vez fui à minha mãe e queixei-me disso. Tive que superar alguma hesitação para falar sobre o assunto, pois suspeitava que aquilo tinha relação com minhas ideias e minha curiosidade, e durante algum tempo, naquela época, abriguei a ideia doentia de que meus pais sabiam de meus pensamentos, e a explicação que dava a mim mesmo é que havia falado sem ouvi-los. Vejo aí o começo de minha doença. Havia garotas que me aguardavam muito e que eu desejava ardentemente ver nuas. Mas com esses desejos eu tinha uma sensação inquietante de que algo aconteceria se eu pensasse tais coisas e eu devia fazer tudo para evitá-lo. A experiência que precipitou a primeira consulta do paciente ocorreu quando estava em manobras em uma unidade militar. Um capitão com gostos cruéis havia lhe contado sobre um vaso contendo ratos que buscavam escavar seu ânus em busca de uma saída. Nessa mesma ocasião, ele perdeu seus óculos e encomendou a seu oculista, o qual as enviou pelo correio. Este mesmo capitão disse-lhe que ele deveria evitar o dinheiro do pagamento dos óculos para reembolsar o tenente, que os havia pagado por ele após o impulso inicial de não pagar. A questão do reembolso ao tenente a impor-se de uma forma imperativa para o paciente como um juramento. Contudo, o paciente notou que o capitão devia ter se enganado, porque era o tenente B o responsável pelos assuntos de correio. Descobriu posteriormente que era uma senhora que trabalhava no correio que ele deveria reembolsar a soma. O paciente chegou ao consultório em um estado de angústia máxima, pois, como jurou inicialmente reembolsar o dinheiro ao tenente, a pensar que, se não o fizesse, algo ruim poderia acontecer às pessoas que ele amava, mais especificamente, a tortura dos ratos seria aplicada à mulher desejada e ao pai morto. A análise de Freud concentrou-se na ambivalência do paciente para com seu pai e a jovem a quem cortejava, originada em sua sexualidade precoce e intensa. O símbolo do rato levou Freud e seu paciente a uma série de associações que incluíam erotismo anal, lembranças de excitações anais quando o paciente era criança e eliminava lombrigas. Associou ainda com problemas antigos do pai do paciente com o jogo, ou seja, rato do jogo, a ideia infantil do parto anal e a própria experiência real de haver tido verminose quando criança.
Após 1 ano de análise, o paciente curou-se de seus sintomas e, nas palavras de Freud, o delírio dos ratos desapareceu.